Vamos lá, turma, se iniciando mais uma videoaula para nós, tá? Mais uma vez aqui o professor Eduardo. Você está no canal de ensino, Sistema de Ensino Monte Carlo. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de pré-história. Hoje, pré-história 2. Já vai deixando seu like. Se você não é inscrito, torne-se inscrito do canal. Isso ajuda muito aqui o professor e ajuda o YouTube a entender a importância dessa plataforma para você. Então vamos lá, turma. Hoje, no nosso módulo de pré-história, nós vamos falar sobre o período paleolítico. Então, gente, o paleolítico ou idade da pedra lascada? Para muitos pesquisadores, a história começa quando os hominídeos começam a fabricar utensílios de pedra com um formato e uma intenção determinada. A capacidade de produzir objetos, como facas e lanças, é o que diferencia a humanidade dos outros animais, ou a capacidade deles de fabricar instrumentos para facilitar a sobrevivência. E essa mudança teria começado com o gênero Homo, que nós já falamos sobre o gênero Homo no vídeo Pré-História 1, em que há cerca de 2 milhões de anos atrás, é quando o ser humano ele começa a fabricar seus utensílios. Ao estudar o passado primitivo da história humana, os pesquisadores deram o nome de Paleolítico ao período que vai do aparecimento até o início da prática da agricultura. O Paleolítico foi um período muito longo, durante quase 2 milhões de anos, onde os hominídeos foram se adaptando à natureza. Os grupos humanos produziam vários artefatos e criaram as primeiras manifestações artísticas. Os primeiros humanos viviam principalmente da caça e da coleta de frutos silvestres, e é provável que tenha passado ao longo de milhares de anos de predadores de pequenos animais para caçadores de grandes mamíferos, como por exemplo rinocerontes e elefantes. Sendo assim, como era a vida no período paleolítico? Então eles viviam em regiões de savanas, em acampamentos provisórios, no interior de cavernas ou até mesmo ao céu aberto. Com o tempo, alguns grupos começaram a construir moradias simples, feitas de combinação de madeira ou ossos para estrutura e peles para cobertura. Os seres humanos do Paleolítico, eles eram nômades, ou seja, não moravam em um lugar fixo, mas eles viviam se deslocando de uma região para outra, e na maioria das vezes em busca de comida. Viviam se deslocando e eles ainda não domesticavam e também não praticavam agricultura. E quais eram esses utensílios do período paleolítico? Então, no período paleolítico, os primeiros utensílios eles eram feitos de pedra lascada e são atributos do Homo habilis. Eles batiam uma pedra na outra até obter uma borda afiada que usava para cortar a carne e retirar a pele dos animais, além de utilizar as mesmas lascas como facas e raspadores. Tem aqui duas imagens mostrando exemplos. Aqui alguns exemplos de pedras desse período. E aqui uma ilustração de como era feito essas ferramentas da pedra lascada. Foi somente com Homo erectus, por volta de 700 mil anos atrás, que apareceram os instrumentos de pedra talhados em uma face, ou monofaciais, e mais tarde talhados em duas faces, ou bifaciais. É como se fosse uma faca de dois fios. Ela era talhada de um lado e do outro, para torná-la mais afiada e eficiente. O poder do fogo. Um passo importante nesse período foi a descoberta do uso do fogo, que se acreditava ter ocorrido por volta de 700 mil anos atrás. Porém, estudos feitos por arqueólogos
de vestígios de fogueiras encontradas na África do Sul indica que o homem já usava o fogo 1 milhão de anos atrás. Com o fogo foi possível afugentar animais, iluminar os caminhos e as moradias, além de cozinhar os alimentos. Existe uma diferença entre produzir fogo e saber usar o fogo gerado naturalmente por um raio pela queima de uma savana. A maior parte dos arqueólogos defende que o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a usar o fogo para facilitar a sua sobrevivência, mas eles divergem sobre qual espécie teria aprendido a produzir o fogo quando isso teria acontecido. A arte rupestre. Os seres humanos do período paleolítico não produziam apenas objetos relacionados à sua sobrevivência, como armas para bater animais e utensílios para retirar pele e cortar carne. Eles também produziam pinturas e gravuras que exprimiam o cotidiano dos grupos humanos e o significado que davam à sua existência. Conhecido como figura rupestre, essas pinturas foram feitas em paredes de cavernas ou em outros abrigos pré-históricos. As primeiras figuras desse estilo eram desenhos de animais e foram feitas entre 35 e 30 mil anos atrás. Por volta de 17 mil anos atrás, já se faziam figuras mais elaboradas, mas ainda sem proporção. Mas, enfim, era uma forma deles expressar os seus sentimentos, né? Ou até mesmo reproduzir cenas do seu cotidiano. Aproximadamente 5 mil anos mais tarde, as imagens ganharam mais realismo e proporção. Por volta de 10 mil anos atrás, as imagens passaram a representar também a figura humana em cenas de dança, luta e caça, ou em até rituais mágicos. Porém, essas figuras são cheias de hipóteses sobre os seus significados, mas, porém, nenhuma certeza. Aí deixei aqui no final algumas imagens de figuras rupestres encontradas em cavernas. Aí vocês podem observar como esses desenhos eles são bem interessantes. Aqui, por exemplo, a gente tem a figura de um boi. Aqui, aparentemente, a figura de um boi, de um animal e de um homem montado sobre ele. E aqui do lado, nós temos imagem de cavalos, a imagem de um boi, a imagem de um servo. Então essas pinturas aqui elas são de aproximadamente 70 mil anos atrás. Turma, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que ele tenha sido produtivo para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. E até a